Conforme anunciamos ao longo da semana, hoje no programa Bicuda Entrevista, vamos debater com vários convidados sobre as ameaças que a área de proteção ambiental, a APA de Maricá, sofre nos últimos anos. Para isso, conto com a presença da geógrafa Desirê Freire, do Fórum de Pesquisadores da Restinga de Maricá e também do Movimento Pró Restinga, e da doutora Denise Arias, da Associação de Proteção das Lagunas de Maricá, a Palma, que também faz parte do Movimento Pró Restinga. A Área de Proteção Ambiental de Maricá é uma APA criada em 1984, cujo território abrange parte da Restinga de Maricá e toda a Ilha do Cardoso, no município fluminense de Maricá. A APA de Maricá se localiza numa área de restinga, cuja vegetação inclui espécies como clúzia, sumaré, salsão da praia, cajueiro e pitangueira. Na Ilha do Cardoso, na Ponta do Fundão e no Morro do Mololó, há tabuleiros costeiros cobertos por Mata Atlântica, terminando em falésias esculpidas pelo mar. O local abriga também um sítio arqueológico. A fauna local inclui o peixe das nuvens, ameaçado de extinção. Tem também um lagarto e diversas espécies de borboletas, besouros e libélulas. E se não me falha a memória, depois a professora Desirê vai falar um pouco sobre isso, a região abriga um sapinho objeto de estudo de um pesquisador da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Apesar da proteção legal, a APA de Maricá enfrenta sérias ameaças à preservação ambiental. Em maio de 2010, a Câmara de Vereadores autorizou a urbanização de 12% de seu território. Em 2014, o grupo empresarial IDB Brasil apresentou um projeto de construir um resort no local, ocupando 840 hectares. O projeto enfrenta resistência de ambientalistas e também da comunidade pesqueira de Zacarias, que temem o impacto sobre a tradicional pesca de galho e a destruição da ligação de Zacarias com o mar. Essa região também é, ou pelo menos foi, objeto de especulação de um megaprojeto de 8 bilhões de reais para a construção de um ecoresort na área de preservação ambiental de Maricá. Bem, para isso então vou dar boas-vindas tanto aqui para a doutora Denise como também para a professora Desirê. Obrigado pela sua presença aqui na Rádio Bicuda FM. É com enorme prazer que a gente, infelizmente, vamos dizer assim, a gente ainda está falando sobre as ameaças que a APA de Maricá vem desenvolvendo. Estou falando isso que eu conheci a Desirê exatamente por conta desse assunto há mais ou menos 8 anos atrás, né? Gostaria já inicialmente de agradecer a oportunidade. Trata-se de uma questão complexa, mereceria ter vários programas em virtude de tantos assuntos que podem ser tratados aqui. E já de início, gostaria de chamar a atenção que a ONG Bicuda Ecológica foi fundamental para o início da nossa luta em 2007. Né? Foi com o apoio dela que nós conseguimos um acesso ao Conselho Nacional do Meio Ambiente e também, protocolar pedidos de inquérito nos Ministérios Públicos Estadual e Federal. Bacana. Então, obrigado pela sua presença mais uma vez, Desirê, e agradecendo também a doutora Denise, da ONG A Palma. Quero te agradecer pela oportunidade. Essa luta a gente tem uma estrada muito grande. A Palma, ela não só visa proteger a APA de Maricá, mas ela também cuida de
lagoas, rios, ela participa de vários comitês. Então, a gente quer alertar para a questão da APA de Maricá. Eu acho que o assunto permite aí que a gente comece já a avançar com isso, devido à tamanha importância e tão pouco tempo, né? Eu considero 2 horas cruciais para que a gente possa falar o máximo sobre essa área. Eu queria que a professora Desirê, que é geógrafa, eu queria que você falasse um pouco, passasse um panorama da situação ambiental no estado do Rio de Janeiro, já que a gente vem sofrendo uma diversidade de ameaças da fauna e flora brasileira de uma forma geral, e eu acho que o momento seria esse, já que a gente vai falar daqui a pouco sobre especificamente a APA de Maricá. Eu queria que você falasse um pouco sobre a situação que a gente vem vivendo hoje, né? Não é de hoje, na verdade, mas parece que cada dia que passa o meio ambiente é totalmente jogado de lado. Realmente, a área... O território do estado do Rio de Janeiro, ele tem sido objeto de grandes investimentos, né? E esses investimentos, eles têm sido implantados, na maior parte deles, na área costeira. Então, nós estamos assistindo uma violação, né, de legislação na implantação de empreendimentos, tanto na área costeira norte do estado do Rio de Janeiro, como Porto do Açu, por exemplo, também... em relação ao empreendimento na área do Peró, tivemos recentemente a destruição de ecossistema de restinga e dunas na área do Peró. Em Maricá mesmo, né, acabou de ser aceito, né, acabou de ser licenciado o superporto de Ponta Negra, né, um porto imenso que se refere a uma estrutura de uma verdadeira enseada artificial, com estaleiro, porto, terminal de container, quer dizer, uma estrutura gigantesca para aquela área, né? Nessa semana agora também foi aprovado um duto, né, um emissário Rota 3 da Petrobras no litoral de Maricá, além do próprio resort, e também está em construção o duto e o emissário de despejo petroquímico do Comperge no litoral de Itaipuaçu. Que é uma coisa que eu acho que merece também um programa aqui. Além disso, toda a estrutura na Baía de Guanabara, né, de emissários e de dutos e de mudanças também nas estruturas portuárias, e sem deixar de chamar atenção em relação ao Parque do Marapendi. Esse parque ele foi diminuído para a implantação de um campo de golfe. Ridículo. Tá? Chamando atenção também que saiu hoje no jornal a chamada de emprego para a implantação de herbicida, tá, e pesticida no campo de golfe, tá? E indo um pouquinho mais para Angra dos Reis, para Sepetiba, aliás, nós temos no litoral de Sepetiba a implantação também de mega empreendimentos, Superporto do Sudeste, o estaleiro da Marinha, né, a estrutura da TKCSA, tudo isso, todas essas estruturas causando grandes impactos no meio ambiente do estado do Rio de Janeiro e também nas comunidades tradicionais. Então, nós temos, de anos para cá, de 10 anos para cá, uma intensificação nessa implantação de mega empreendimentos que tem atingido fortemente a área costeira. Agora, doutora Denise, a gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o trabalho que a Palma vem desenvolvendo em defesa do meio ambiente no estado do Rio de Janeiro. Como você classifica essas ameaças na verdade, essa ameaça não é somente ao meio ambiente, porque quem acaba sendo prejudicado é o cidadão perdendo qualidade de vida e, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se o benefício financeiro para o Estado é bom também. Eu sei que é bom para um grupo, os empresários. Agora, para a sociedade, de uma forma geral, se dilui apenas o problema, que não são poucos. Eu queria que você tentasse falar um pouquinho sobre essas ações que o Rio de Janeiro vem sofrendo ao longo desses anos em degradação do meio ambiente e o poder público e o próprio judiciário mesmo vem autorizando, vem permitindo que essas ações ocorram com tanta frequência. Eu digo isso, por exemplo, CSA, ela foi feita na mesma época que nós levamos essa demanda para o Conselho Nacional de Meio Ambiente da APA de Maricá. A CSA também estava em
implantando lá a planta industrial e foram degradados 2 quilômetros de mangue, também uma área de proteção ambiental que o IBAMA deu autorização, mas depois multou. Enfim, essa mistura de poder público com empresários para viabilizar esses grandes empreendimentos. Como vocês da Palma enxergam isso e quais são as medidas que vocês vêm tomando, que naturalmente é preciso deixar claro, o judiciário vem dando as costas para todas as ações em defesa do meio ambiente? Olha, na verdade, não é bem assim, né? Vamos recapitular. Na questão da APA de Maricá, nós entramos com uma ação civil pública em 2009. O que aconteceu? Até hoje, nós estamos discutindo a liminar. São inúmeros recursos que as réis, quem figura como réu é o governo do estado do Rio de Janeiro, município de Maricá, INEA, e no ano de 2013 entrou a empresa IDB, que, no meu entendimento, ela não tem que figurar no processo. Por quê? O processo, a ação civil pública visa requerer a inconstitucionalidade do plano de manejo 41.048 de 2007. O plano de manejo ele foi adequado, ao que nos parece, ao empreendimento. Isso é muito complicado, porque o Brasil ele é muito avançado na questão de leis ambientais. O legislador institui inúmeras leis, tratados que estão sendo desrespeitados. Para que nós queremos lei ambiental tão moderna se nós não conseguimos cumprir a lei à risca? Então, o INEA, o que acontece é que o INEA, há uns anos atrás, tinha um projeto de anexar a APA ao Parque Estadual da Serra da Tiririca. Em 2007, ela mudou de posicionamento e a IDB entrou com pedido de licenciamento. E isso vem tramitando lá e eles vêm concedendo as licenças. Não foram observadas as etapas principais. Então, na questão, voltando à ação civil pública, nós estamos debatendo ainda a liminar, que eu considero que seja muito importante ter a liminar, porque se nós pegarmos a questão da Duna do Peró, eles aprovaram a liminar, infelizmente depois que foi tudo destruído. Então, perde o objeto, a ação perde o objeto. Nós queremos discutir o plano de manejo, isso não vai trazer prejuízo nenhum para a IDB. Por quê? Tem que se parar o licenciamento, se discutir o plano de manejo, daí sim, eles podem, futuramente, vai ser discutido, então eles vão, como eu posso falar, entra com um novo projeto. Tudo isso tem que ser avaliado, porque a APA de Maricá é muito importante. Tem a impressão que é o último remanescente totalmente protegido. Aquilo ali não é área degradada, como a INEA, como a IDB, com a série de órgãos aí vem criticando. A APA de Maricá tem uma importância, inclusive para a costa do Rio de Janeiro, né? Olha, Denise, dá licença, sempre é preciso lembrar o ouvinte da Bicuda FM que o INEA, o Instituto do Ambiente, né? Ele foi Instituto Estadual do Ambiente, ele foi criado para defender o meio ambiente, né? E nesse caso, a Denise está rindo. Por quê? Eu estou falando sério. O INEA nasceu para proteger o meio ambiente. É isso que a sociedade tem que ter ciência. Por exemplo, o secretário André Correia, ele está lá para defender o meio ambiente. Mas, segundo você está falando, não é isso que está acontecendo, né? Não, infelizmente não. Nós temos que voltar também e explicar o seguinte para o cidadão. A APA de Maricá foi criada em 1984. A IDB adquiriu aquelas terras em 2006. Quando ela comprou parte da APA, porque ela não é a única dona, ela sabia que aquilo era área de proteção ambiental.
ela sabia que ia ter dificuldade para implantar um complexo igual da magnitude que é o resort que eles querem construir naquela área. Então, eu acredito que o INEA tem que fazer seu papel, sabe? Não é simplesmente conceder licença e essa política imobiliária que o governo do estado tem de... Nem tudo é dinheiro, né? A gente tem que avaliar a saúde das pessoas, entendeu? A saúde das pessoas. A gente pode, inclusive, retornar, voltar nisso aí, falar da Lagoa de Jacarepaguá, igual a professora Desirê falou. Tá horrível. Acabou a Bahia. Então, isso aí é um alerta que nós fazemos, que a APA de Maricá, ela tem que persistir. Eu, Carlos Osório, estou aqui entrevistando a professora Desirê e a doutora Denise. A doutora Denise é da Palma e a Desirê faz parte do Fórum de Pesquisadores da Restinga de Maricá e ambos fazem parte do movimento Pró-Restinga. Nós estamos falando sobre as ameaças que a APA de Maricá vem sofrendo ao longo dos anos. E se você quiser participar também, você ouvinte da Bicuda FM em 98,7 e também para aqueles que acompanham a nossa programação em www.bicuda.org.br, vocês podem ligar para cá pelo 3352-3665. Professora Desirê, gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez e queria que você falasse um pouco sobre a APA de Maricá. Ela foi criada pelo decreto número 7.230 de 1984, conforme a própria doutora Denise falou. Devido às suas peculiaridades, esse espaço é objeto de estudo do maior número de trabalhos acadêmicos nos diferentes campos do conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre a riqueza e a diversidade da APA de Maricá. Bom, a área da APA de Maricá, primeira coisa importante, ela tem uma alta biodiversidade com mais de 400 tipos botânicos. Ela tem também 19 espécies de flora e fauna endêmicas, únicas no mundo. Então fala-se muito do peixinho das nuvens, né? Mas não, né? Então ali tem inúmeras espécies, 2 de planta e 17 espécies de animais que elas só ocorrem naquela localidade. Além disso, a maior parte das aves migratórias internacionais que chegam no estado do Rio de Janeiro, elas invernam exatamente na área da APA de Maricá e naquela área mais alagada da lagoa, nas suas proximidades. Além disso, a área também ela possui sítios arqueológicos, sítios históricos, né? E também abriga uma comunidade pesqueira, que é a comunidade de Zacarias, desde o final do século XVIII, né, tendo o registro no mapa do Mosteiro de São Bento de 1797. Então essa área ela é um valiosíssimo patrimônio brasileiro, né, ele é um patrimônio cultural, ambiental, pré-histórico e histórico, né. Também queria chamar a atenção que essa área em 2003 ela foi considerada pelo Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Então, ela é núcleo 1 da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Tá? Então, ela tem inúmeros atributos, que são atributos essenciais. Né? Ela tem, praticamente toda ela é coberta pela legislação no que diz respeito à questão ambiental e também à questão social. Né? E também eu gostaria de chamar a atenção nesse item, que é a Restinga com o maior número de trabalhos científicos no país. Então, há 40 anos essa área é objeto de estudo científico. Uma compilação feita somente entre os trabalhos de 1980 e 2010, tá? Somente ali foram publicados, né, excluindo a lagoa, né, e outras áreas ao redor, somente sobre a Restinga de Maricá. Tá? Então nós compilamos ali 261 trabalhos científicos. Isso por quê? Porque nós excluímos 2010 para cá, tá? Para poder fechar o número. 261 trabalhos científicos exclusivos sobre a Restinga de Maricá. São trabalhos em trajetórias crescentes, né, nas diferentes décadas.
E ela também é uma trajetória crescente nos âmbitos quantitativos e qualitativos. Desses trabalhos, 76 são artigos em eventos científicos nacionais e internacionais, 68 artigos em revistas científicas nacionais e internacionais, com destaque para a revista Science, 19 em capítulos de livros, um livro em antropologia, denominado Gente das Areias, História, Meio Ambiente e Sociedade no Litoral Brasileiro, Maricá, 1975 a 95, editado pela UF, do professor Marco Antônio Melo e do professor Arno Vogel. Esse trabalho é uma versão ampliada da tese de doutorado em antropologia do primeiro autor, né? E chamando a atenção que essa tese, né, essa obra, esse livro, Gente das Areias, foi premiado como obra científica pela Associação Nacional de Ciências Sociais. Além disso, nesse período, 8 relatórios técnicos científicos, 20 monografias de graduação, 4 monografias de pós-graduação, 37 dissertações de mestrado e 19 teses de doutorado em instituições nacionais e internacionais. Tá? Então, quer dizer, deixar claro que a gente está falando somente da Restinga de Maricá, né? Só da Restinga. Só da Restinga. Excluindo outras áreas da APA e excluindo áreas adjacentes, como é o caso da Lagoa. Se a gente abrir um levantamento, esse leque passa de 700. Absurdo, né? Passa de 700 Então, trabalhos. Isso por si só já comprova que é muito importante. Além disso, eu acho que o fundamental, quando a gente fala de pesquisa, é dinheiro público que foi despejado aí. Exatamente. Sabe, que foi empenhado para que um pesquisador fizesse anos e anos e anos de estudos. Então, quando a gente tenta descaracterizar uma região dessa, a gente está querendo dizer que todos esses estudos, esses inúmeros estudos, perdem a validade. O dinheiro utilizado nisso está sendo jogado fora, né? É preciso dizer também que a maioria desses estudos estão no site do próprio INEA. Ah, é? Se o cidadão quiser saber a lista, né? Não tem todos, mas ele pode acessar lá no INEA, porque o INEA autoriza os trabalhos feitos lá na APA de Maricá. Então, o que acontece? Então, as áreas de conhecimento, botânica, zoologia, educação ambiental, geologia, geomorfologia, biogeografia, antropologia, geografia econômica, socioambiental, geoprocessamento, né? Todas essas áreas e muito mais, elas, há 40 anos, elas se envolvem em diferentes grupos de pesquisa, tá? Tanto na UFRJ, como na UF, como na UERJ, na Unirio, PUC, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? Todas elas. Então, nesses anos, as atividades dos professores e alunos contaram com recursos de bolsas de graduação, mestrado e doutorado, equipamentos, serviços e materiais de agências de fomento à pesquisa como CNPq, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da CAPES, FAPERJ, né? E também das universidades, como a UERJ, UF, FRJ, Rural e etc. Então, um volume imenso de recursos já foi aplicado para a produção do conhecimento sobre restingas no Brasil, né? Já foi e também está sendo aplicado agora. É fundamental chamar a atenção que no momento agora, por exemplo, existe uma tese de doutorado em curso, né, sobre biogeografia, em articulação com a UF e a UERJ, é só um exemplo, tá? Vários grupos de pesquisa nas diferentes áreas do conhecimento, tá? Nesse momento fazem pesquisa com financiamento público sobre a área da Restinga de Maricá. Tá? Agora, por que tanto esforço? Porque é uma área preservada, onde o ecossistema está presente. Tá? Onde existe uma comunidade tradicional presente também, que faz, né, pratica um uso desses recursos há séculos. Tá? Então, essa ligação, né, que nós temos entre um ecossistema presente e uma comunidade tradicional, né, faz dela uma área especial para a pesquisa científica no país. Não é pela proximidade com o Rio de Janeiro, como muitas pessoas dizem, não é porque é uma área que ela é bonitinha, nada disso. É porque a comunidade científica enxergou nela um elemento, um objeto precioso de investigação. Tá? E também é fundamental chamar a atenção que existe uma legislação
que protege isso, né? Então, o artigo 268 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro, ele é bem clara, tá? Fala o seguinte, que as áreas de interesse científico são áreas de preservação permanente. Então, praticamente, toda a área da Restinga de Maricá é objeto de investigação das universidades. Toda a área, tá? Então, por exemplo, assim, quem estuda insetos na área inteira. Quem estuda pássaros, os pássaros ocorrem na área inteira, tá? Quem estuda a ação, por exemplo, assim, dos ventos, né? Quem estuda geomorfologia naquela área, geologia e geomorfologia, é evidente que isso vai abranger toda a área da APA de Maricá, tá? Sem esquecer que muitas pesquisas na área de geologia e geomorfologia, que não são poucas, tá? Elas fazem também com uma articulação com a Petrobras. Vocês acabaram de ouvir a geógrafa Desirê falando um pouco sobre a APA de Maricá. Desirê, eu estou aqui na linha telefônica com um ouvinte da Bicuda FM, já participou aqui do programa Bicuda Entrevista também, gente belíssima. Alex Prado, primeiramente, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E o Alex está aqui na linha querendo fazer uma pergunta exatamente sobre a sua fala, então, para não perder esse momento. Alex... Parabéns pela iniciativa de levar a questão de Maricá aos nossos ouvintes da nossa região, viu? Legal. Eu queria que você falasse diretamente com a Desirê, ela está te ouvindo, para que você fizesse aí a pergunta, a sua indagação a ela. Que agradeço a você. Desirê, minhas felicitações pela sua história de luta, viu? A pergunta é a seguinte, Desirê. Acompanhando toda a questão ambiental desde os anos 90, com a Eco 92 principalmente, a gente tem visto o esforço hoje muito mais acentuado da nossa academia. Mas temos visto também, a partir inclusive da criação da APA de Maricá, se eu não me engano, no meados dos anos 80 ou finais dos anos 80, um distanciamento entre a decisão de governo, a consciência popular e o seu engajamento, e hoje essa necessidade tão explícita desse apoio à academia, quer dizer, a academia se fazendo mais voltada às inserções sociais e populares. Como você vê esse momento e como você vê essa dicotomia? Alex, primeiro gostaria de agradecer aqui a pergunta, né, muito bem formulada. Então, realmente, isso é uma questão, né, entre a produção do conhecimento na universidade e as lutas, né, em torno da questão das comunidades tradicionais e também do meio ambiente. Ocorre que existem vários professores que eles não só pesquisam, mas também se envolvem, né, na defesa desses patrimônios, tá? E também tem professores, né, pesquisadores, que eles entendem que, embora não tenham uma ligação direta com os movimentos sociais, sim, eles também consideram que produzir conhecimento sobre uma determinada área também é ajudar a proteger. Sem dúvida, tá? Fundamental. No caso aqui da APA de Maricá, o conjunto de pesquisadores, né, que nós nos consideramos, né, nos denominamos Fórum de Pesquisadores de Maricá, já fizemos algumas reuniões, nós chegamos inclusive a nos organizarmos junto ao FRJ, a UF e a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, onde esses conselhos, né, eles aprovaram moções, sim, reprovando completamente o uso urbano da área, tá? Correto. Então acho que poucas vezes, né, um conselho universitário da UFRJ ou da UF ou o conselho departamental da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, eles chegaram a aprovar algum tipo de manifestação nesse sentido. Então, nesse caso, a comunidade acadêmica está bastante presente. Tanto que no próprio processo do licenciamento, né, foram anexadas essas moções aprovadas. Sim. Tá? Então, o que está acontecendo é que o órgão de licenciamento, ele ignora completamente esses pareceres. E que órgão é esse, Desirê? É o INEA. Ok. Tá? O INEA ignora completamente. Então, assim, a universidade não se manifesta. Assim, se manifesta, sim. Eu quero introduzir uma questão para você, fazer uma avaliação.
A importância histórica, geoambiental dessa região, nós sabemos. Certo. Agora, a importância que hoje tem a economia sobre a política, aonde pesa em tudo isso? Por exemplo, esse Results espanhol, de origem espanhola, se eu não me engano, tem um investimento na ordem de quanto eles dizem que isso rende. Até onde isso contrapõe uma linguagem a outra e até onde nós, com a academia, enquanto movimentos sociais, podemos ter como forma de enfrentamento, com bons resultados. Olha, o que acontece? A professora, a doutora Denise até já comentou aqui, né? Sim. O que acontece é que os empresários, eles estão enxergando essas áreas de preservação ambiental como áreas de fronteira para novos empreendimentos. Tá? Eles adquirem essas áreas sabendo que são áreas com amarras de legislação, as compram muito barato, tá? Nesse caso lá foi R$3 o metro quadrado. R$3? O metro quadrado. Compraram, a área tem 8 milhões de metro quadrado, compraram ela por 24 milhões, 25 milhões. Então, R$3 o metro quadrado. Tá? Existe também um discurso, né, para ganhar a opinião pública de implantação de um resort. Isso. Mas não é exatamente um resort, é um mega empreendimento imobiliário. Imobiliário, tá? Com 50 prédios, 2.000 casas, né? Campos de golfe. Exato. Tá? Inclusive campos de golfe na beira da lagoa, campos de golfe em áreas de brejo com espécies ameaçadas de extinção, né? Além disso, centros comerciais, 2 shopping centers. Impressionante. Ou seja, ruas, avenidas, clubes. É a destruição da tá, então, assim, isso é se tiver algum hotel. Se tiver, mas é antes de tudo um bairro privado. Exato. Tá? É um bairro privado. E é um bairro que ele está, na verdade, seguindo uma tendência internacional, né, de fazer grandes empreendimentos mistos, né? Então a pessoa não sai dali. A pessoa mora, a pessoa compra, a pessoa estuda, tem um lazer ali e fica por ali mesmo. É cada vez mais uma privatização do espaço urbano, né? É uma negação da cidade, uma negação de uma convivência com as pessoas, né? Uhum. E cada vez mais uma convivência entre iguais. Tá? Agora, então, quer dizer, uma pergunta pessoal. Como você se sente enquanto geógrafa, não é isso? Isso. Em termos de custo-benefícios a nível existencial, estando há tantos anos nesse enfrentamento? Olha, uma pergunta pessoal sempre é mais delicada, né? Mas, assim, eu como estudante de geografia pela UF, o meu primeiro trabalho de campo foi na Restinga de Maricá. Okay. Né? Em que época foi isso? Que ano? Isso foi em 84. Correto, nós estamos fazendo a APA de Maricá. Né? E também o meu primeiro, né, a minha primeira pesquisa como estagiária, né, na antiga FEMA também foi sobre a Maricá ali. Então é evidente que existe toda uma relação afetiva, tá? Afetiva. Eu já conheci a APA de Maricá, quer dizer, fui apresentada a ela sabendo do seu alto valor enquanto um patrimônio ambiental, cultural e científico. Alex, eu queria agradecer a sua participação, eu tenho aqui outras perguntas. Fique aí ligado na nossa programação, eu acho que você tem muito a contribuir também, então peço que você fique ligado, ajudando a gente, principalmente em disseminar essa entrevista pelas redes sociais, para a gente poder continuar aqui. Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre a APA de Maricá, ok, meu amigo? Ok, meu querido, um grande abraço para você, novamente parabéns a você e a Desirê, viu? Tá bom, muito obrigado. Eu estendo os parabéns aqui à doutora Denise também, que já segurou esse bastão aí. Estamos levando isso. Vamos ver o que a gente consegue fazer, na verdade, né? E aos companheiros da pesca da região. Isso, muito obrigado então. É isso, exatamente isso que nós vamos falar agora. Obrigado aí, Alex Prado. Eu queria que uma de vocês duas falassem sobre essa pergunta. Eu queria falar exatamente com o representante dos pescadores que estava previsto para vir, mas a gente precisa lembrar que Vaz Lobo para Maricá é uma distânciazinha considerável e a pessoa precisa se programar.
naquela região tem uma comunidade de pescadores bem antiga, para você ter ideia, ouvinte, desde 1787, que inclusive é protegida por legislação específica para os povos tradicionais. Estamos falando da comunidade de pescadores de Zacarias, na qual tive o prazer de conhecer alguns anos atrás. Então, eu queria que uma de vocês duas falassem sobre há quantos anos esses pescadores habitam essa região, o que eles fazem lá, como é que é o dia a dia deles, e também, inclusive, eles lá atrás, eu tomei conhecimento disso, eu acompanhei isso de perto, na verdade, os moradores, os pescadores sofriam ameaça de capangas de um grupo luso e espanhol na época das ameaças para a construção do eco-resort. Eu queria que você, Desirê, ou a doutora Denise, falasse um pouco sobre se esses pescadores hoje ainda sofrem ameaças, claro que já é um outro grupo, e como é que eles vivem hoje, e até mesmo é o tanto quanto desagradável nessas pessoas conviverem numa região que tem mais de 200 anos que eles estão lá, e agora um grupo econômico quer simplesmente tirarem eles de lá, e até mesmo eles têm proteção específica para a lei de comunidades tradicionais. Enfim, são tantas aberrações num lugar só que, sinceramente, parece até que estamos falando do Haiti, né? Porque vou te contar. Bom, então eu acho melhor eu responder em relação aos pescadores de Zacarias. O que acontece? Então, é uma comunidade tradicional, né? Eles estão lá desde o final do século XVIII, como já foi mencionado aqui várias vezes. Então, essa comunidade pesqueira, ela executa secularmente a pesca de galho, tá? Então, é uma modalidade de pesca artesanal genuína, própria deles, tá? Então, eles pegam galhos de árvores na restinga e eles mergulham na lagoa, formando ali os pesqueiros. O detalhamento dessa prática de pesca de galho, ela está presente no livro Gente das Areias, do professor Marco Antônio Melo. Então, quer dizer, esse processo também, ele está para ser considerado um patrimônio imaterial brasileiro, tá? Porque pelo fato de ser alguma coisa própria, alguma coisa genuína, certo? Só tem lá, né? Só tem lá, exatamente. Só tem lá, tá? Então, essa comunidade, então, ela é uma comunidade que ela tem aproximadamente 150 famílias, tá? Família Costa, família Marins, família Correia. Elas já sofrem um processo de descaracterização, eu digo assim, né? Ameaças, né, de retirada desde os anos 40. Essas ameaças resultaram na criação da associação comunitária, né, de Zacarias, chamada ACLAPEI, Associação Comunitária de Cultura e Lazer de Zacarias. Então, é uma associação que ela tem uma sede, tá, na mesma localidade. E essa associação ela tem um campo de futebol, parquinho para as crianças e tudo mais. Então, essa comunidade ela vem bravamente lutando contra esse processo de urbanização da Restinga de Maricá. Isso aconteceu nos anos 40, nos anos 50, teve uma tentativa também nos anos 70. Essa tentativa resultou numa mobilização também de técnicos do Estado do Rio de Janeiro e também de movimentos sociais. Como consequência, o governo Brizola, né, sensível a essa mobilização, salve Brizola, né, criou a APA de Maricá, a Área de Preservação Ambiental de Maricá, e conseguiu, com isso, dar uma congelada na situação, tornando a área, então, toda ela uma área de preservação ambiental com a manutenção dos pescadores ali, tá? Muito bem, quando chega, então, 2006, né, essa área ela é adquirida por um grupo luso-espanhol, né, e em 2007... inícios de 2007 para 2006, essa área ela é toda cercada, tá? Cercada com arame farpado na sua parte superior, como se fosse um campo de concentração. Colocam cancelas nas suas portas, tá? Os pescadores ficaram sem o direito de ir e vir.
E isso resultou num grave conflito, que saíram nos jornais, inclusive. Inclusive, deixa eu fazer um adendo. É preciso lembrar vigilantes armados, né? Exatamente. Isso aí é bem emblemático. Estavam arma mesmo. As pessoas eram limitadas, tinham horário de entrada e saída, né? Exatamente. E qualquer caminhão de obra não poderia entrar. E os barcos não poderiam sair da lagoa para o mar também. Que eles, na época do verão, eles pescam no mar. Então, estão proibidos de colocar o barco no mar. Então, e também os banhistas pro lado de São José também não poderiam passar da área próxima à lagoa em direção ao mar. Então, isso foi deflagrador de conflito, né, de conflitos, tá? Tanto de um lado da Restinga, né, pro lado dos pescadores, como também do lado oeste, que é o lado de São José, também em Itaipuaçu. Tá? É importante mencionar que no ano de 2007, um grupo de vereadores se dirigiu à Espanha para participar do lançamento do empreendimento imobiliário na área da Restinga. Tá? E isso em abril. Tá? Depois disso é que o zoneamento da APA de Maricá foi aprovado. Tá? Depois. Então, no final de 2007, teve a aprovação de um plano de manejo. Esse plano de manejo tem no seu documento um zoneamento, e esse zoneamento ele libera grande parte da Restinga para uso urbano verticalizado, sendo que na comunidade pesqueira de Zacarias permite que praticamente 4/5 do território pesqueiro de Zacarias esteja liberado para uso urbano verticalizado. Esse zoneamento foi feito algum depois daquela época que eu estava envolvido no CONAMA, com aquelas zonas especiais e tal, ou já é outro pior ainda? Não, é o mesmo. É o mesmo. Ou seja, é um zoneamento, tá? É feito com um estudo prévio, né? Um estudo prévio eu posso falar assim, aviltante, porque ele simplesmente, o órgão ambiental na época pegou e cortou e colou de um estudo de 95 e chamou aquilo de estudo prévio, né? Ou seja, praticamente sem estudo prévio atualizado, né? Toda uma bibliografia de 95, dados econômicos dos anos 80, né? Então, em 2007, eles rapidamente elaboraram um zoneamento de uma APA de 84. Né? Então, como que uma APA de 84 não tinha o zoneamento até o ano 2007? E logo após o lançamento do empreendimento na Feira de Madrid, esse zoneamento ele é aprovado. Primeiro pela SECA e depois pelo órgão ambiental, né? E até que resultou num decreto. Então, esse decreto, ele libera, tá, grande parte da Restinga e também 4/5 do território da comunidade pesqueira para o uso urbano verticalizado. Né? E em 2010, a Prefeitura de Maricá envia para a Câmara de Vereadores, né, também um zoneamento para essa mesmíssima área, com os teores iguais, tá? Ou seja, também liberando grande parte da área para o uso urbano verticalizado. Eles salvaram o quê? Salvaram a areia da praia, que também é uma área não edificante, salvaram a beirinha da lagoa, que também é uma área não edificante, o Morro do Mololô, o Morro de São Bento, né? E uma parte, né, da Restinga. Todo o restante, se nós olharmos no mapa, a gente pode observar que praticamente metade da área está liberada para o uso urbano. Se a gente levar em consideração que uma área ambiental, se você descaracterizar o que está em volta, você acaba destruindo, por exemplo, a Restinga neste caso. Então, tanto o prefeito de Maricá, o Washington Quaquá, que infelizmente é do Partido dos Trabalhadores, tomando uma ação ridícula dessa, quanto os vereadores que lá estão, hoje eu não sei se é a mesma legislatura, ainda é? Não, é outra. Não, né? Outra, né? Fizeram desserviço, e aí naturalmente, se tudo isso acontecer, se vocês não estivessem aqui, se outros, vamos dizer assim, se vários outros segmentos estivessem se mobilizando, tudo isso vai acabar com a área de preservação ambiental de Maricá, né? Então o nome área de preservação vai morrer, né? Porque não vai ter mais nada.
Não, pois o que está acontecendo então? Está acontecendo o seguinte, é um sinal verde, né, do governo do estado e do governo municipal de Maricá para a destruição de território de comunidade tradicional pesqueira, né, tricentenária, né, e também de ecossistema nativo que abriga espécies endêmicas ameaçadas de extinção e áreas de pesquisa científica. Então estão dando um sinal verde, né, à revelia de um conjunto de normas, né, federais e estaduais, e também de moções e de manifestação da comunidade acadêmica. Então nada justifica a destruição, né, tanto de um território pesqueiro como de ecossistema nativo. Nada justifica. Vamos ouvir aqui um pequeno intervalo musical. Daqui a pouco a gente volta com a doutora Denise falando exatamente sobre o descaso do poder público sobre a legislação ambiental, tanto a legislação municipal, estadual e federal, enfim, estão passando um pano quente em cima de tudo isso, defendendo o interesse de alguém, né? O que não é interesse público e sim privado. Vamos então ouvir Xangai cantando Matança e voltamos daqui a pouco com o segundo bloco deste bate-papo aqui com a doutora Denise e também com a professora Desirê, falando sobre as ameaças que a área de preservação ambiental de Maricá vem sofrendo nos últimos anos. Voltamos daqui a pouco, claro, agradecendo a sua audiência em 98,7 e também para aqueles que acompanham a nossa programação em www.bicuda.org.br. Programa Bicuda Entrevista. Repeteco. Apresentação: Carlos Osório. É o mesmo brado que a gente tem que dar dizendo assim: yeah, pau, yeah, yeah. Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja vão matar. Tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de vir a poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna milenar. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde da sombra o ar que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chega a hora é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuiapau, Sova, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro, Iteparacauba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Induzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasília e Jiquitibá. Cipó caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja vão matar. Tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá,
Antes de vir a poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna milenar. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde da sombra ao ar que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas, bom lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Cavina, Cerejeira, Baraúna, Imbuiapau, Soma, Juazeiro e Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louité, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Induzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Pau, Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau, Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo corre perigo. ZYU 204, 98,7 MHz. Rádio Bicuda FM, uma emissora outorgada pelo Ministério das Comunicações. A rádio que toca cultura. Anuncie no Jornal Agita Irajá. Há 13 anos no mercado, o Jornal Agita Irajá tem tiragem mensal de 12 mil exemplares e é distribuído gratuitamente em diversos bairros da Zona Norte. Divulgue seu negócio no Jornal Agita Irajá. Telefone 3185-0655. Consulte nossos pacotes promocionais. Ligue hoje mesmo e garanta seu espaço. Jornal Agita Irajá, 3185-0655. Seu vidro quebrou? Na Vidraçaria Arte em Vidro você encontra vidros, espelhos, persianas, portas sanfonadas, molduras para quadro e box em vidro temperado. Venha conferir na Arte em Vidro, Avenida Monsenhor Félix, número 13, próximo ao Largo de Vaz Lobo. Temos também utensílios e artigos de decoração para o seu lar. Arte em Vidro, 3287-6826 ou 3381-1499. Faça seu orçamento sem compromisso. 3287-6826 ou 3381-1499. ZYU 204, Rádio Bicuda FM 98,7. Programa Bicuda Entrevista. Repeteco. Apresentação: Carlos Osório. Bem, estou de volta com o programa Bicuda Entrevista. Eu estou aqui no estúdio da Bicuda FM com a doutora Denise Arias e também a Desirê, falando aí sobre as ameaças que a área de preservação ambiental de Maricá vem sofrendo nos últimos anos. Carlos, eu gostaria, antes de você fazer a pergunta para a doutora Denise, eu queria só complementar a informação. Em relação ao plano de manejo, né, e ao zoneamento que o governo do estado aprovou, liberando grande parte da Restinga de Maricá e o território da comunidade pesqueira de Zacarias para o uso urbano verticalizado, em relação a esse decreto, né, 26 entidades civis, tá, de Maricá e do Rio de Janeiro, tá, incluindo a Bicuda Ecológica, claro, tá, né? Essas entidades, então, elas entraram com pedidos de ação de inconstitucionalidade do decreto do plano de manejo, zoneamento da APA de Maricá, né? Isso foi fundamental, porque tanto o Ministério Público Estadual quanto o Federal, eles deram início a inquéritos para investigar exatamente como que ocorreu essa implantação desse zoneamento. Lamentavelmente, esses ministérios ainda não entraram com uma ação civil pública na Justiça, né? Isso aconteceu depois, isso aconteceu em 2009.
Mas eu já gostaria de chamar a atenção que entre os diferentes agentes que estão envolvidos nessa causa, né, nós temos não só o Movimento Pro Restinga, a Palma e a Associação de Pescadores de Zacarias, né, e também esse braço da comunidade acadêmica, mas também um apoio já muito antigo da Bicuda Ecológica, né. E também gostaria de chamar a atenção do maravilhoso trabalho que do Ministério Público Estadual e Federal também eles têm feito em prol daquele ambiente, daquela comunidade. Agora, já tem alguma resposta sobre isso? Como é que o Ministério Público já se pronunciou? Porque um estudo também não demora tantos anos, né? O Ministério Público ele tem sido muito ativo junto à ação civil pública e eu acho que a doutora Denise pode responder bem por isso. Ah, legal. Bem, então, aproveitando já, doutora Denise, em 2009, a Palma e a Associação dos Pescadores de Zacarias entraram com processo no Tribunal de Justiça pedindo a derrubada do Decreto Estadual 41.048 de 2007. A desembargadora Margarete Vale dos Santos revalidou uma liminar que suspendia todos os pedidos de licenciamento, loteamento, construção ou instalação de empreendimentos no interior em torno da APA de Maricá. Queria saber de você, Denise Arias, muitas vezes, apesar da justiça se posicionar em defesa de nossas riquezas ambientais, outras instituições prestam de serviço, né? Tentando a qualquer preço, e aí estamos falando de dinheiro mesmo, destruir nossa fauna e flora. Por enquanto, podemos afirmar que a APA de Maricá está segura da especulação imobiliária e também dos megas empreendedores com essa validação da desembargadora? Olha, essa questão é bastante controversa. O processo atualmente ele está em 2 etapas. As partes réis, elas entraram com vários recursos, quais sejam agravos de instrumento. Os agravos de instrumento não foram concedidos e eles recorreram novamente. Recurso especial. Isso tá para ser decidido. Eu não acredito que demore. Nos próximos meses nós teremos uma resposta em relação a isso. Mas, paralelamente, o município de Maricá entrou com um pedido de suspensão no Tribunal de Justiça. E o presidente do tribunal concedeu essa suspensão da liminar. Com relação, voltando aí para o Ministério Público, realmente o Ministério Público, ele se convenceu. São tantos tratados, são tantas leis, são tantas resoluções que o Ministério Público tem dado inúmeros pareceres, inclusive fez um estudo maior na APA de Maricá. É um estudo muito bem detalhado e eu até quero agradecer ao pessoal do GAT, porque depois desses já saíram mais 2 pareceres e eles são conclusivos. Só com esses pareceres, o Tribunal de Justiça teria condição de julgar. Só que é complicado, porque existem decisões políticas nesse meio, né? Então, nós estamos tentando, juntamente com a Defensoria Pública, que representa os pescadores, estamos trabalhando em conjunto, a Palma, junto com a Defensoria Pública, para reverter essa situação. É preciso dizer também, eu posso até citar alguns dispositivos, que são os principais, tem muitos outros, a lista é inúmera. Se eu fosse falar aqui, eu ia ficar mais de meia hora falando sobre leis. O artigo 225 da Constituição Federal é amplamente respeitado. A Lei 11.428, que é a Lei do Bioma da Mata Atlântica. Resolução CONAMA 303, que fala dispõe sobre as áreas de preservação permanentes. O Decreto 5.300, que é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. A Lei 9.985,
que foi instituída em 2002, que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, conhecida como SNUC, a Lei 3.924, de 1961, que trata dos monumentos arqueológicos e pré-históricos, a Portaria número 9, de 2007, do Ministério do Meio Ambiente, que fala sobre as áreas prioritárias de conservação, e o artigo 267 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. E o 268, gente, desculpa aí, o 268. A Lei Estadual 1807, que é conhecida como a Lei das Dunas. Então, a gente vê aí que a APA de Maricá, ela tem uma diversidade. É um local maravilhoso. Quem não conhece, deveria conhecer. Interessante é que os pescadores, eles são os que mais conhecem aquela área, né, Desirê? É verdade. É impressionante quando, uma vez em visita, que nós fomos vistoriar a APA, e o senhor Wilson, da comunidade dos pescadores, ciceroneou todo mundo e nos levou em lugares encantadores lá dentro. Outra coisa bastante interessante é o conhecimento que eles têm das espécies, que eles ajudam muito os pesquisadores, né, nessa verdade, questão, porque eles conhecem frutas, porque ali tem muitas frutas que a gente não conhece, tem frutas até que eles fazem uma cachaçinha, que a gente aparece por lá, eles oferecem. Então, essa área é bastante importante para a gente e nós faremos tudo para preservá-la. Falando da importância dessa área, Desirê, por exemplo, eu lembro-me muito bem que fala-se muito da posição geográfica da APA de Maricá, da Restinga, em que ali acaba sendo um instrumento de defesa litorânea para os ventos que vêm do Atlântico. O que pode acontecer com a região, né, aquela região toda, Maricá, Lagoa de Maricá, se essa APA for descaracterizada, se as dunas saírem daquela região? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, pois é muito grave, né, segundo as projeções, né? Bom, eu não sou da área de geografia física, né? A minha área é geografia humana, mas felizmente eu, como faço como se fosse assim, uma coleção, né, de trabalhos sobre a Restinga de Maricá, e também tenho participado de bancas na área de geologia e geomorfologia, eu posso falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, o que acontece? Aquela área ali é uma área de pesquisa, né, científica, já de longo prazo, nas áreas de geologia e geomorfologia. É importante ressaltar que o estudo de impacto ambiental do empreendimento simplesmente ignorou os trabalhos mais recentes, né, e faz um perfil geológico, geomorfológico daquela área completamente incipiente, tá? Ignora datações recentes, né, de 2010 para cá, ignora completamente, né? Então, o que acontece? Então, aquela área ali ela foi formada geologicamente há muito pouco tempo, né? O cordão arenoso mais antigo tem somente 40 mil anos, o que para a geologia é muito pouco, né? O cordão arenoso mais externo, né? Ele geologicamente ele é bastante recente, tá? Ele data de cerca de aproximadamente, posso estar errando aqui, tá? Mas aproximadamente 7 mil anos, mas por aí, né? Então falam em datas completamente diferentes dessa. Esses cordões arenosos, então, sobretudo mais externo, né? Ele é formado por dunas raras, tá? Que são dunas de areia média a areia grossa. Isso é completamente incomum no território brasileiro, né? A maior parte das dunas, elas são formadas de areias finas. Então, nós temos ali um patrimônio geológico, né, ameaçado, né? A parte da Restinga mais próxima a Zacarias querem colocar no campo de dunas, campo de golfe, né? Liberaram para uso urbano a área de campo de dunas, tá certo? Com brejo no meio. Então, essa área
ela é uma proteção, tá? Ela está inserida num contexto do litoral muito violento, do litoral muito dinâmico, né? A praia de Itaipuaçu, que é adjacente ali à praia da Restinga de Maricá, ela tem uma areia de uma granulometria muito alta, que é uma granulometria que representa uma movimentação violenta das ondas, tá? Então essa área da APA de Maricá, ela está dentro desse contexto desse mar, né, que é um mar muito dinâmico, ou seja, a praia engorda e emagrece muito durante o ano, tem uma dinâmica costeira bastante acentuada. Trabalhos recentes, 2015, agora da UERJ, eles comprovam isso, né? O laboratório de pesquisa do professor André Luiz Carvalho da Silva, ele mostra exatamente isso, né? Com pesquisa sistemática em 8 anos do perfil da praia, né? E também da granulometria da praia, mostrando que durante o ano, né, durante o inverno, a praia emagrece, durante o verão a praia engorda, e essa área de praia e esse cordão arenoso, sobretudo mais externo, ele é uma importante barreira de proteção contra a ação erosiva do mar, tá? Numa banca recente, ele mostrou, inclusive, como que o mar pode avançar e romper, né? E avançar pelo primeiro cordão. Então, chega a ser, assim, uma atitude estarrecedora liberar aquela área para uso urbano verticalizado. É uma área sujeita à ação erosiva do mar. Para que o ouvinte tenha noção do que nós estamos falando, isso já aconteceu em Fortaleza, que vez ou outra o mar invade a praia, acaba derrubando a pista. Em Saquarema também, há um tempo atrás, aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, isso não é novidade, não está pegando ninguém de surpresa. Além do mais, levando em consideração o aquecimento global, os mares se elevando, esse problema tende a ser muito pior. Exatamente, ele tende a se acentuar, né? Um evento desse, né, de ação erosiva do mar, aconteceu em 97, onde todos os quiosques de Maricá foram arrebentados. Na Barra de Maricá, que é um bairro adjacente ali à Restinga, a rua próxima à praia foi destruída, né? A parte da frente das casas também. Teve uma amiga minha, inclusive, que teve que sair da casa pelo canil lá atrás, porque não conseguia sair pela frente. Então, é um litoral que tem, ocasionalmente, episódios de grande destruição, né? Então, essa área é uma área que ela merece, antes de qualquer tipo de planejamento, escutar a comunidade acadêmica, que tem pesquisas sistemáticas naquela área há muitas décadas, e é o que não está acontecendo. O mesmo é em relação ao porto, né, Desirê? Que aquele litoral pode acontecer um desastre ambiental muito sério. Exatamente. Porque é muito agitado o mar naquela área. É extremamente agitado, é uma área que não comporta um porto, né? No caso ali em Jaconé. E nem os emissários, né? Os emissários querem colocar tanto Itaipuaçu, que é o emissário de rejeitos petroquímicos do Comperj, como também o emissário de rejeito de esgoto perto da Barra de Maricá, entre a Restinga e a Barra de Maricá, também são emissários sujeitos a rompimento em virtude da intensidade das ondas e também dessa dinâmica de praia, que a praia engorda e emagrece muito durante o ano. Tá? Por exemplo, assim, a praia, ela chega a ter uma época do ano 45 metros e outra época do ano 90 metros. Para o ouvinte ter ideia, é porque a gente fica falando, a gente convive ouvindo a Desirê falar. Eu lembro de muitas coisas que a gente teve que levar a Brasília para discutir esse assunto, que uma das saídas que talvez de desesperadoras da nossa parte era exatamente levar esse contexto para Brasília, para ver se acabava com essa ameaça dos empreendedores na localidade, com o prefeito, com o governador, com os secretários, porque aí a gente acreditava naquele momento que se ampliasse o número de pessoas a serem
cooptados, seria mais difícil de descaracterizar a APA de Maricá, mas não deu certo porque o governo federal deu uma recuada, ele achou que seria uma ingerência do poder federal no municipal e estadual, e aí eles acabaram, de certa forma, prejudicando a defesa da APA de Maricá. E agora eu queria também, são tantos problemas naquela região, se a gente levar em consideração que a APA de Maricá, em determinado momento, talvez até ainda seja, a gente pensava que era uma região onde seria uma pousada dos grandes empreendedores, os grandes magnatas que viriam ao Brasil, tanto para fazer negócios no Comperj, como também aquelas pessoas beneficiadas com o arco metropolitano. Para quem tem o mapa do Rio de Janeiro e começar a visualizar essa situação, vai ver que está tudo interligado. Eu acho que um programa, 3, 4 programas seria pouco para falar de tantos problemas que irão acontecer no estado do Rio de Janeiro, a queda da qualidade de vida aqui no Rio de Janeiro, se juntar tudo, CSA, o Porto Açul, tantos outros, a APA de Maricá, o Comperj, tudo isso vai a CSA, que é uma grande poluidora, a poluição no Rio de Janeiro piorou 12 mil vezes. Quando a CSA começou a funcionar, essas palavras foram ditas pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Muniz, depois de ter saído de uma reunião com o prefeito, sabe? Enfim, são tantas situações ruins que a gente traz à tona, mas é mais para trazer, levar reflexão ao ouvinte, ao internauta, para que as pessoas se juntem a essa luta, se conscientize e vamos começar a tentar levantar uma mobilização mais premente para ver se a gente consegue realmente acabar de vez por todas com essa ameaça que a APA de Maricá vem sofrendo. Eu queria que uma de vocês falasse sobre... Estamos aqui falando de uma área que foi considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Eu queria que vocês falassem sobre o movimento pró-Restinga. Como vocês vêm se mobilizando para chamar a atenção da sociedade e dos órgãos jurídicos competentes, pois órgãos e competentes já se pronunciaram, como é o caso do INEA. Eu queria que vocês me dissessem, contando com o lado de... tentando chamar a atenção de órgãos e instituições mais competentes, mais comprometidas com o meio ambiente. O que vocês estão fazendo hoje, o movimento pró-Restinga? Bom, eu posso falar pelo pró-Restinga, a doutora Denise pode falar pela Palma, então, né? Então, o que acontece? Então, no movimento pró-Restinga, ele teve início em 2007, em virtude do conflito que se deflagrou pelo cercamento da APA e pelo armamento daquela região ali. Então, nós começamos a nos unir em torno disso, conseguimos juntar, inclusive, pessoas que já lutam pela APA de Maricá desde os anos 90, É importante chamar a atenção que aconteceram várias tentativas de implantação de plano de manejo, e essas tentativas elas não tiveram êxito em virtude da mobilização da população local, tá? Então o movimento pró-Restinga, na verdade, ele congrega, tantos novos atores como também atores mais antigos. E tem uma ação junto da comunidade pesqueira. Nossas reuniões sempre acontecem na Associação de Pescadores de Maricá. A gente faz questão de mencionar isso. Então, o que nós temos feito, então? Nós fazemos reuniões mensais, tá? Temos uma página também no Facebook para as pessoas participarem. Temos também algumas propostas, tá certo? Uma das propostas é a implantação nessa área de um mosaico de unidades de conservação, tá? Essa proposta de mosaico, ela está na internet. Consiste no quê? Na anexação de uma parte da Restinga ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, tá? Essa solicitação, ela está, inclusive, num processo dentro do INEA, que é o processo E07-500-592, tá? Ela foi, inclusive, acolhida, por um setor do próprio INEA, onde seria mais fácil proteger essa área integralmente com essa anexação. Esse processo ele está aberto ainda dentro do INEA. A outra proposta nossa também, que nós tentamos sempre levar adiante, é a criação de uma reserva extrativista pesqueira para os pescadores de Zacarias, que ela
abrangeria uma parte, né, do território da comunidade pesqueira, que consiste no seu povoado, né, entre a lagoa e o mar, né, uma parte da restinga onde eles coletam cambuim, frutas medicinais, plantas medicinais, apetrechos para pesca, apetrechos para artesanato, né, uma parte da restinga, e também uma parte da lagoa. Então a nossa proposta é que essas duas unidades de conservação, né, ela formaria um mosaico, e com isso poderia tanto garantir a permanência do ecossistema como também da comunidade pesqueira. Para isso, nós temos esse acompanhamento, né, desses inquéritos no Ministério Público Estadual e Federal, né. Damos o nosso apoio também, né, à APALMA e à Associação de Pescadores na ação civil pública que está em curso, né, tanto no juizado de Maricá, como também em relação a liminar no Tribunal de Justiça. E nós temos também cadeira no Conselho Gestor da Bacia Hidrográfica de Maricá, e também fazemos a nossa entidade, tá? Ela faz parte da diretoria geral do Comitê Gestor da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. Então nós buscamos atuar de diferentes formas. Outra questão importante também é que nós temos um abaixo-assinado na internet, tá? Um abaixo-assinado esse pela criação do Parque da Restinga de Maricá. Então, quem quiser participar com a gente é importante, tá certo? Então, nós temos essa ação, nós temos essas diferentes frentes de ação. Correto. E, doutora Denise, fala um pouco sobre a APALMA também, o que vocês vêm fazendo nos últimos tempos para chamar a atenção aí da APA de Maricá. A APALMA não se resume só a proteger a APA de Maricá. Ela é muito importante para a gente. Mas o contexto principal da APALMA são as lagoas, os rios. E nós participamos em vários comitês. A APALMA participa como membro do comitê da região hidrográfica da Baía de Guanabara e Sistema Lagunar de Maricá e Jacarepaguá. No subcomitê do Sistema Lagunar de Maricá, Guarapina, nossa presidente, a Flávia Lanari, é a coordenadora geral. A APALMA atua como conselheira no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Atua também no Comitê da Baía de Guanabara, participando da Câmara Técnica de Análise de Projetos, o CETAP. É membro da Agenda 21 de Maricá, representada pelos apalmenses, a Úrsula Araújo e a Regina Martins. Participamos também na Câmara Técnica de Zona de Amortecimento da Serra da Tiririca, CTZA. Quer dizer, nós trabalhamos ativamente em todos esses comitês e ainda participamos aí de todas as ações em conjunto com a Associação de Pescadores e com o Movimento Pro Restinga em prol da defesa da APA de Maricá. Vamos agora para o intervalo musical e daqui a pouco voltamos com o terceiro bloco desta entrevista, em que eu, Carlos Osório, estamos falando aqui sobre a ameaça à APA de Maricá, trazendo aqui a doutora Denise Arias e também a professora Desirê para falar um pouco sobre essas ameaças e, claro, também convocando o ouvinte da Bicuda FM em 98,7 e também para aqueles que estão ouvindo a nossa programação pela internet pelo www.bicuda.org.br para vocês também darem as mãos e a gente tentar defender a APA de Maricá para afastar todos esses, vamos chamar assim, olhos gordos sobre a nossa preservação dessa belíssima área de Maricá. Vamos agora com Emílio Santiago com Aquarela Brasileira e voltamos daqui a pouco.
queda. Bamboleiro que faz gingar. Ó Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, Brasil. Oh, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o recôncavo no congado, deixa cantar de novo o trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, Brasil. Terra boa e gostosa da morena ancestrosa, de olhar indiferente. Ó Brasil, samba que dá para o mundo te admirar. Ó Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, Brasil. Oh, esse coqueiro que dá coco, quando eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oh, ouvi, são essas montes murmurantes, aonde eu mato a minha sede, aonde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e ligueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. Brasil, meu Brasil, Programa Bicuda Entrevista. Repeteco. Apresentação: Carlos Osório. Bicuda FM 98,7. Atenção! Com uma programação alternativa e variada, a Rádio Bicuda 98,7 FM traz informação e música popular brasileira de uma forma descontraída, mas com seriedade. Para você, comerciante, divulgue na Rádio Bicuda 98,7 FM. É uma maneira barata e eficiente de alcançar seu público-alvo.
Sintonize 98,7 MHz em seu rádio ou acesse de seu computador ou smartphone o endereço www.bicuda.org.br. Repetindo, www.bicuda.org.br. Programa Bicuda Entrevista. Repeteco. Apresentação: Carlos Osório. Bem, estou de volta com o programa Bicuda Entrevista no... Agradecendo a audiência de vocês em 98,7 e também para a galera que está acompanhando nosso trabalho pela internet pelo www.bicuda.org.br. Dando um abraço especial e agradecendo o elogio de Sérgio Luiz, sempre ligado aí na nossa programação. Muito obrigado. A gente vem tentando aí chamar a atenção para temas importantes para a sociedade, pois nós da Bicuda FM e da ONG Bicuda Ecológica respeitamos muito vocês, ouvintes. E claro, além de trazer sempre a boa música popular brasileira, trazendo temas importantes para que vocês possam exercer cada vez mais e melhor a cidadania. Bem, eu estou aqui no estúdio da Bicuda FM conversando com a professora de Geografia e pesquisadora Desirê Freire e também a doutora Denise Arias, da Associação de Proteção das Lagunas de Maricá a Palma. Bem, Desirê, eu queria que você falasse um pouco sobre o município de Maricá.